Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula à distância e hoje a gente tem um assunto que é uma continuação do que a gente conversou na semana passada, mas já avançamos um pouco mais, já é um assunto novo. E é muito interessante. A gente hoje vai discutir a temperatura de ebulição das substâncias, mas em função da pressão. Eu recomendo que vocês acompanhem pelo livro de Química, parte um, como é de costume, nós vamos usar o ano todo esse livro, né? Pela página 23. E a gente vai discutir também o conceito de volatilidade. Bom, o que acontece? A mudança do estado físico do estado físico do líquido para o vapor, acontece o quê? Acontece o desprendimento de partículas. Vamos imaginar a água. Eu sempre dou o exemplo da água porque a água é um exemplo muito fácil de ser falado, porque a gente ferve água para fazer feijão, para fazer arroz, para fazer um pudim. Então é muito frequente a gente ferver água no dia a dia. E não é frequente a gente ferver álcool, né? Por exemplo, tetracloreto de carbono. Então é por isso que eu dou muito exemplo da água para que seja tangível para vocês, tá bom? Bom, então imagina que eu esteja aquecendo um frasco com água, uma panela com água. O que acontece? Quando eu estou aquecendo, eu estou fornecendo energia para essa minha amostra de água. E ao fornecer energia, as moléculas estão cada vez mais agitadas, com uma energia maior, obviamente. E ao estarem com uma energia maior, elas têm uma tendência de escaparem. Dá uma olhada nessa imagem, olha que coisa interessante. Na superfície, as moléculas elas têm uma atração muito grande entre si, é uma atração que chama inclusive tensão superficial. E elas, à medida que elas passam, que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, essas moléculas elas vão se desprendendo para o estado exterior. Muito bem. Quanto maior a temperatura, maior a energia das partículas da substância. E, portanto, mais partículas se desprendem. É por isso que quanto mais aquecido tiver uma substância, mais ela está evaporando, mais ela está vaporizando, mais ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, ou para o estado vapor, melhor dizendo, até chegar no ponto de fusão. Ótimo. E aí o que acontece? Já que as partículas elas estão se desprendendo, tem alguma coisa que atrapalha esse desprendimento das partículas? Tem. Tem uma coisa que atrapalha significativamente, que é justamente a pressão. Vamos imaginar que o frasco esteja aberto. Se o frasco estiver aberto, nós estamos falando de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? São partículas dos componentes do ar, né? Nitrogênio, oxigênio, basicamente, né? Que estão fazendo uma força contrária contrária à saída das moléculas de água. E aí o que acontece? Você concorda que quanto mais a pressão exercer uma força para baixo, para que as moléculas não se desprendam, mais difícil vai ser dessas moléculas se desprenderem? Sim, é exatamente por isso que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, ela está em função da pressão que o líquido está submetido. Se esse líquido estiver submetido a uma pressão ambiente, como é o caso de uma panela de água aberta, por exemplo, é a pressão ambiente. E aí vamos analisar então dois casos.
o caso de uma panela que ela vai ser aquecida num fogão comum ao nível do mar. E uma outra panela em Campos do Jordão, por exemplo, que é um lugar mais alto. Poderíamos falar de La Paz também, um lugar mais alto. Mas Campos do Jordão, que é um lugar mais alto. O que acontece? Qual a diferença de uma região ao nível do mar e uma região onde tem a altitude é maior? A pressão atmosférica ao nível do mar é maior. E a pressão atmosférica sendo maior, vai acontecer a temperatura, as moléculas vão ter mais dificuldade de saírem, de se desprenderem, de passarem do estado líquido para o estado vapor e, portanto, vai ser necessário fornecer mais energia para a temperatura aumentar para chegar a uma temperatura mais alta. Ou seja, a temperatura, quando a pressão é mais alta, a temperatura de ebulição é mais alta. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Muito bem. Tem uma questão muito... Ela caiu num vestibular, é muito antigo, mas a questão é muito boa. E é interessante porque normalmente as pessoas erram. E erram pensando num conceito certo. É muito interessante essa questão. Vou trazer aqui, não vou ler a questão, mas eu vou falar conceitualmente. A questão ela conta a história de dois lugares, onde um deles é ao nível do mar e o outro é num lugar muito alto, La Paz, enfim, né? Um lugar muito alto. E pergunta se uma pessoa tiver que cozinhar um ovo e esse lugar para cozinhar, tanto no lugar ao nível do mar, como esse lugar nas montanhas, onde a pressão é mais baixa, o fogo vai ser com a mesma intensidade, a largura da panela com a mesma intensidade, a quantidade de água que vai o ovo é a mesma intensidade, tudo igual. A única diferença que muda o único fator que muda é que um é ao nível do mar e o outro é num lugar mais alto. Então a questão pergunta, qual dos dois lugares o ovo vai ser cozido mais rápido? E aí as pessoas têm a tendência de falar, lógico, no lugar mais alto. E por que as pessoas têm essa tendência de dar essa resposta? Porque no lugar mais alto, a temperatura de ebulição é mais baixa. O que significa isso? Significa que se eu tiver, por exemplo, duas amostras de água, uma ao nível do mar e outra num lugar mais alto, e as duas estiverem a 20 graus Celsius, e eu começar a aquecer gradativamente, vai ter uma hora que está às 2 a 50 graus Celsius, e as duas estão aquecendo gradativamente. Uma delas vai chegar, sei lá, ao momento que a água vai passar do estado líquido para o vapor, a 80 graus Celsius. É totalmente possível isso acontecer, porque a 100 graus Celsius só ao nível do mar. E enquanto que a amostra que estiver ao nível do mar vai ter que chegar a 100 graus Celsius. Ou seja, uma vai chegar, que está lá numa altitude elevada, vai chegar a 80 graus Celsius, vai começar a entrar em ebulição, vai ferver, né? E a outra vai demorar mais para ferver, né? E aí as pessoas que disseram que no lugar mais elevado vai cozinhar mais rápido, elas normalmente respondem pensando em qual dos dois lugares vai ferver mais rápido. E não é essa a pergunta do problema. O problema está perguntando qual vai cozinhar o ovo mais rápido. E aí era justamente o contrário que tinha que se pensar. Qual das duas amostras de água tem uma temperatura mais alta? A 80 graus Celsius, a que ferve mais rápido, ou a que ferve mais a 100 graus Celsius, que demora mais para atingir a temperatura de ebulição? E a resposta é a que vai ter uma temperatura mais alta, portanto, uma maior energia térmica e, portanto, cozinhar mais rapidamente o ovo, é a que tiver a 100 graus Celsius e não a 80 graus Celsius. Portanto, a resposta é
Ao nível do mar, você consegue cozinhar um ovo mais rapidamente do que num lugar como La Paz, como Campos do Jordão. Por quê? Porque nesses lugares a temperatura não entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ela entra em ebulição abaixo de 100 graus Celsius. E aí o ovo vai estar submetido a uma energia térmica menor do que se tivesse dentro de um líquido a 100 graus Celsius. Tá? Bom, então a gente já entendeu que a temperatura de ebulição dos líquidos, eu estou falando sempre da água, mas isso serve para todos os líquidos, a temperatura de ebulição ela varia em função da pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Olha que sacada fantástica que tiveram e a gente usa esse equipamento o tempo todo nas nossas casas. Eles pensaram assim, poxa, será que eu não consigo aumentar a velocidade de cozimento dos meus alimentos? Feijão, por exemplo, é tão demorado para cozinhar. Tem carne dura que é tão demorada para cozinhar. Será que eu não consigo? Mandioca, né? É tão difícil de cozinhar. Milho. Será que eu não consigo acelerar o meu processo de cozimento? Para isso eu precisaria ter um aumento de temperatura. Mas espera aí, a água ela ferve a 100 graus Celsius. E aí vem uma informação importante, respondendo inclusive algumas questões no fórum da aula passada. Alguns de vocês me perguntaram, professor, o que acontece exatamente na temperatura de ebulição? O que acontece nesse momento? Você tem líquido ou vapor? E a minha resposta era, nós temos os dois. Nós temos líquido e temos vapor. Quanto de cada um? Depende, porque nós estamos justamente na transição do líquido para o vapor. Depende o quanto você deu de energia. E o interessante é que na mudança de fase, na mudança do líquido para o gasoso, isso serve também do sólido para o líquido, a temperatura não muda. Então, quando a temperatura atinge ao nível do mar, da água, na água pura, quando a temperatura atinge 100 graus Celsius, a água entra em ebulição, a temperatura para de subir. Ela não sobe. Você pode pôr um termômetro lá dentro, a temperatura não sobe mais. Por quê? Porque você fala assim, poxa, mas eu continuo aquecendo, continua lá no meu fogão. Por que não está aquecendo? Por que não está elevando a temperatura se eu estou aquecendo no fogão? Porque aquela energia térmica do fogão está sendo usado para distanciar as moléculas, para provocar uma mudança de estado de agregação ou uma mudança de estado físico, são sinônimos. Né? É por isso, então, na mudança de estado físico não tem mudança de temperatura, tanto na fusão como na ebulição. Isso é válido para substâncias puras, para misturas acontece uma outra coisa, depois a gente vai estudar isso aí. Bom, e a gente vai voltar a estudar isso aí, essa questão da temperatura constante. Mas, então, o que acontece? Eu quero cozinhar e eu preciso cozinhar mais rápido. Eu quero cozinhar uma mandioca, eu quero cozinhar um feijão, quero cozinhar uma carne mais dura e eu quero aumentar a velocidade de cozimento, mas a temperatura da água, o máximo que ela atinge, se eu tiver ao nível do mar, é 100 graus Celsius. Se eu colocar um pouquinho de sal, ela vai aumentar lá um pouquinho, 101, 102, mas não vai ser significativo a diminuição do tempo de cozimento, né? O aumento da velocidade de cozimento. Então o que eu posso fazer? A pressão, se eu aumento a pressão, não aumenta a temperatura de ebulição? Podemos fazer um sistema onde eu aumente a pressão só naquele lugar. Isso se chama panela de pressão. Exatamente. A panela de pressão, dá uma olhada nessa imagem. A panela de pressão, ela funciona justamente dessa forma. Cada vez que uma molécula de água se desprende, eu estou aquecendo e as moléculas de água estão se desprendendo, ela vai aumentando a pressão naquela região.
ela vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, e com o aumento da pressão, aumenta a temperatura de ebulição. E aí, aumentando a temperatura de ebulição, todo o meu líquido está naquela temperatura mais alta. Então a panela de pressão, ela consegue atingir temperaturas mais altas da água, né? A água chega a 115, 120 graus Celsius, e aí você consegue um tempo de cozimento menor. É por isso que serve, para isso que serve a panela de pressão, e é dessa forma que ela funciona. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura de ebulição e aí diminui o tempo de cozimento. Então é assim que funciona a panela de pressão. É um processo bastante interessante. Bom, e o segundo conceito que eu queria trazer para... uma coisa eu já esqueci de falar. Uma coisa muito importante é que vocês vão se deparar com unidades de pressão. A pressão, isso depois vocês vão estudar com mais calma, tanto em física como em química também, mas eu vou adiantar, só para vocês não estranharem, eu vou adiantar. A pressão ela pode ser medida, por exemplo, a pressão ao nível do mar, nós reconhecemos ela como uma atmosfera. Uma atmosfera. Em São Paulo, que é um pouquinho mais alto, é 0,98 atmosfera. Um pouquinho abaixo de uma atmosfera. Uma outra forma de medir pressão, uma outra unidade, como se fosse quilômetro e jardas, ou milhas, né? Unidades diferentes de medir a mesma coisa. Uma outra unidade de se medir a pressão é milímetro de mercúrio. Tá? Então, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Você pode usar em milímetros de mercúrio ou pode usar em centímetros de mercúrio. Tá? É uma unidade de pressão também. Tem outras unidades, tem o Pascal, tem o Torr, tem o metro de coluna de água. Só para você ter uma ideia, metro de coluna de água, você já deve ter mergulhado numa piscina ou no mar e deu aquele barulhinho no ouvido, né? Isso não é a pressão atmosférica, é a pressão da água, né? Mas você deve ter mergulhado 2 metros no máximo, né? 3 metros, já exagerando. Só para você ter uma ideia, quanto vale uma atmosfera? Uma atmosfera equivale a 10 metros de coluna de água. 10 metros. Se você descesse 10 metros no mar, numa piscina, equivaleria a aumentar em uma atmosfera a pressão no seu ouvido, no corpo todo. Né? Então a nossa pressão normal é de uma atmosfera. Se você descesse mais 10 metros, ficariam 2 atmosferas. Só para você ter uma ideia de como a nossa pressão é alta. Né? Essa unidade é MCA, metro de coluna de água. Então, 10 metros de coluna de água equivalem a uma atmosfera. Então, é uma outra unidade. Tá? Então, só para vocês ouvirem, as mais importantes para nós agora é atmosfera e milímetros de mercúrio. Tá? Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. O outro conceito que eu quero falar é sobre volatilidade. Imagina que você tenha 2 frascos, um frasco com água e outro frasco com álcool. Qual que você vai sentir o cheiro primeiro? Ou, se eu tiver a mesma quantidade dos dois, qual vai acabar primeiro? Qual vai evaporar primeiro se eu tiver exatamente a mesma quantidade, os dois tiverem a mesma temperatura, com o mesmo tamanho de copo, largura de copo? Qual dos dois vai desaparecer primeiro? Qual dos dois vai vaporizar primeiro? Obviamente que vai ser o álcool. Por quê? Porque o álcool ele tem uma taxa de vaporização maior do que a água. E aí, o que acontece? As partículas, as moléculas dele estão se desprendendo numa velocidade muito maior do que a da água. Então, nós dizemos que o álcool ele é mais volátil do que a água. Ele evapora com uma velocidade maior
do que a água. Então, esse conceito de volatilidade, uma molécula uma substância é mais volátil do que outra quando ela tem uma taxa de evaporação maior do que a outra. Bom, é isso. Uma coisa interessante sobre volatilidade é que quanto maior a volatilidade, menor a temperatura de ebulição. Quanto mais fácil de evaporar, mais fácil também de entrar em ebulição. Então, se é mais fácil de entrar em ebulição, é menor a temperatura de ebulição. É só você ver a água e o álcool. A água e o álcool é mais fácil, o álcool evapora mais fácil e ele ferve mais fácil do que a água, tá? Bom, nós vamos fazer, eu reservei 3 exercícios para vocês, são só 3. Dentre os 3, 2 são bem fáceis e um é mais difícil. Eu quero que vocês realmente pensem bastante. Essa plataforma é uma plataforma nova, vocês provavelmente nunca entraram. Ela se chama estuda.com. O primeiro acesso de vocês provavelmente é hoje, então eu vou ensinar vocês a entrarem nesse acesso. Primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar vejam aí na descrição, entrem nesse site enem.estuda.com e digite seu login e senha. O que é o seu login? Seu login é seu e-mail. Põe o seu e-mail do colégio, @csasp.g12.br, e a sua senha, a senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí na sequência, assim que você entra, você já pode transformar, mudar a sua senha para que você quiser. Obviamente que a recomendação é que você guarde a sua senha, tá? Se você não se esquecer por alguma razão, depois eles enviam a senha por e-mail, tá bom? Outra coisa importante, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou estar agora aqui no fórum, eu vou disponibilizar a lista só agora, depois do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou no fórum para esclarecer, tanto com o acesso ao estuda.com como as listas. E vocês vão perceber que, por exemplo, quando você minimiza a janela, o estuda.com fecha. Por quê? É uma forma de você não ficar indo ficar fazendo pesquisas em sites, etc., conversar com colegas para fazer cola, etc. É para você tentar fazer sozinho. Tem formas de burlar esse sistema? Tem. Mas também tem outras formas que a gente analisa estatisticamente o tempo que você ficou, as questões que você acertou e que você errou. Portanto, eu quero fazer uma proposta para você, que você faça de verdade estas questões, essas 3 que eu estou passando e as questões que eu estou colocando como extra, como conteúdo complementar. Por quê? Porque são conteúdos muito importantes que você realmente precisa aprender. Se você não aprender agora, você vai ter que aprender depois. Então, que você aprenda agora. Eu estou à disposição no plantão, no fórum, para tirar dúvidas. Vai ser um prazer. Posso tirar dúvidas agora de manhã, pela tarde. Tem o Lucas também à disposição para tirar dúvidas. Então, aprenda agora, não jogue para frente, porque vai virar uma bola de neve. São muitas informações que virão daqui em diante. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte para mim, mas não copie as respostas, tá? Não copie, não vale a pena, porque você vai conseguir copiar meia dúzia de respostas, meia dúzia de aulas, e aí de repente, quando vierem as provas, você vai estar numa situação muito delicada, porque você vai ter que aprender muita coisa em pouco tempo, tá bom? Então, conte comigo, eu estou à disposição. Essas questões são muito bacanas, são escolhidas a dedo, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, tá bom? Tenha um bom estudo e conte comigo aí no fórum de dúvidas, caso você precise de mim. Até logo!